No Jornal Rio Doce de hoje, o quadro de psicologia com Lucas Napoli. IFMG abre vagas para o primeiro semestre de 2023. O dia de Padre Eustáquio. Os fiéis celebram o beato holandês mais querido de Belo Horizonte. Operação Mau Contato. Ministério Público investiga empresários e empregados da CEMIG por fraudes em licitações. E também a Monkeypox, o primeiro caso em Minas Gerais, completa hoje 2 meses. O Jornal Rio Doce começa agora. Boa noite. O IFMG oferece 925 vagas para cursos para 2023. Essas vagas são para o leste de Minas. Confira agora. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, conhecido como IFMG, publicou os editais do processo seletivo. As vagas para o primeiro semestre de 2023 são destinadas ao leste de Minas. São 925 vagas para cursos técnicos e superiores gratuitos nos campos de Governador Valadares, Ipatinga e São João Evangelista. O processo seletivo 2023 será gerido pela Fundação CEFT Minas, contratada via licitação pelo IFMG. O sistema de inscrições será hospedado na página da Fundação, por onde os candidatos deverão fazer um cadastro dentro do período de 12 de setembro a 30 de outubro. O link de inscrição será disponibilizado no site da FCM durante esse prazo. A taxa de inscrição será de R$ 20 e pedidos de isenção poderão ser solicitados até o dia 17 de outubro. O Ministério Público, junto com a Polícia Civil de Minas Gerais e também de São Paulo, começou uma operação que se chama Mau Contato por conta de fraudes em licitações dentro da CEMIG, e eles estão investigando empresários e também empregados dentro da empresa. Confira agora. Integrantes do Ministério Público Estadual de Minas Gerais e também da UCC, Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção, deflagraram hoje a Operação Mau Contato, que visa combater fraudes na CEMIG que se iniciaram no ano de 2018. Essas fraudes foram identificadas pela própria CEMIG a partir de 2019. Foram cumpridos hoje 9 mandados de busca e apreensão contra empregados públicos da empresa, servidores e também empresários envolvidos em fraudes com o processo licitatório. Esses mandados foram cumpridos 2 em Minas Gerais, em Belo Horizonte, em Sarzedo, e 2 no estado de São Paulo. As investigações seguem em segredo de justiça, mas o importante é que a CEMIG colaborou com estas investigações. A própria CEMIG deu início às investigações, foi extremamente colaborativa. Nós não teríamos chegado na fase em que chegamos, nem angariado as provas que conseguimos, se não fosse a participação da empresa. De fato, foi até onde poderia, dentro da investigação interna, em seguida representou o Ministério Público e, com base na investigação da CEMIG, o Ministério Público deu continuidade e hoje deflagrou aí essa fase ostensiva. A partir, então, da análise do material obtido na data de hoje, nós vamos poder concluir as investigações, né, com essas provas complementares e, a partir da conclusão, aí promover as ações de responsabilidade que entendemos cabível ao final. Agora o quadro de psicologia com o Dr. Lucas Napoli. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você se sente depois de perceber que você tomou uma decisão equivocada, que você cometeu um erro? A maioria das pessoas experimenta um sentimento bastante desagradável que nós costumamos chamar de arrependimento. Esse sentimento geralmente vem acompanhado da ideia de como as coisas teriam sido se nós não tivéssemos cometido o erro. Se eu não tivesse mandado aquele e-mail, esse mal-entendido não teria acontecido. Se eu tivesse passado a noite inteira estudando, ao invés de ir naquela festa, provavelmente a minha nota teria sido muito melhor. Esse movimento de pesar, de lamentação, é praticamente inevitável. Afinal, nós, seres humanos, estamos sempre avaliando a nossa própria conduta à luz dos nossos ideais e dos nossos objetivos. Até mesmo um psicopata
como a gente costuma chamar no senso comum, aquelas pessoas que sofrem do transtorno da personalidade antissocial, até mesmo um psicopata, ao ser pego pela polícia, pode se arrepender e pensar: puxa, eu poderia ter sido mais cuidadoso no planejamento desse crime. Então, diante da constatação de um erro, o arrependimento não é opcional. Por outro lado, após esse momento de contrição, de lamentação pelo erro cometido, surgem duas possibilidades de interpretação da decisão equivocada. Nós podemos encarar as nossas falhas como crimes ou como fontes de aprendizagem. Por que eu digo crime? Porque há pessoas que olham para os seus erros como se elas tivessem necessariamente descumprido uma lei. Essa é uma interpretação inconsciente comum, mas que não faz o menor sentido. Afinal, qual norma, qual lei, qual regra o sujeito eventualmente violou porque ele decidiu terminar com a namorada e alguns meses depois se arrependeu dessa decisão? Nenhuma, óbvio. Mas o cara se castiga psicologicamente por meio de autoacusações, por meio do sentimento de culpa, como se ele tivesse cometido um crime. Por que isso acontece? Porque inconscientemente existem pessoas que encaram as suas decisões acertadas, ou seja, aquelas decisões das quais elas não se arrependem, como se fossem atos de obediência a uma suposta lei transcendental. Lei transcendental que, na verdade, só existe na cabeça delas. Quem não vive desse jeito, nessa relação de amor com essa consciência, com esse superego tirânico, quem não vive desse jeito tem o privilégio de considerar os seus erros não como crimes, não como atos de desobediência, mas como oportunidades de crescimento. Essas pessoas, que infelizmente não são a maioria, conseguem olhar para a vida como um grande campo de experimentações. Sim, um campo de experimentações, e não como uma eterna prova na qual elas sempre precisam tirar nota 10. Por isso, essas pessoas que, como eu disse, não constituem a maioria, não se castigam por terem errado. Ao invés disso, após cometerem o erro, se lamentarem, se arrependerem pelo erro cometido, após esse momento inevitável de arrependimento, elas se perguntam: o que essa falha me ensinou? E mais, elas fazem essa pergunta sem a expectativa ilusória que a maioria das pessoas tem de nunca mais errar. Não é porque o sujeito está olhando para o seu erro como uma fonte de aprendizagem que ele acredita que, a partir de agora, ele nunca mais cometerá aquele erro. Não, isso é uma expectativa ilusória. Isso é coisa de gente que ainda olha para a vida como se fosse uma prova na qual precisa tirar sempre a nota 10. Um dos objetivos que nós buscamos na terapia psicanalítica, na psicanálise, é justamente ajudar os nossos pacientes a adquirir esse outro olhar sobre os próprios erros, que na verdade é um outro olhar sobre a vida como um todo. Um olhar afirmativo, compreensivo, não cobrador, não punitivo sobre a própria conduta. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o dia de Padre Eustáquio, e também hoje completa 2 meses do primeiro caso de monkeypox aqui em Minas Gerais. O Jornal Rio Doce volta daqui a pouco.